bom dia. Bom dia. Olha, eu cada vez mais quero compartilhar o que eu tenho aprendido como uma das coisas que, na minha lista de coisas que eu não sei fazer, além de dançar, não saber dançar, eu também não sei jogar tênis. Mas assim como eu danço, eu também insisto jogar tênis com o meu professor Sumo, lá em Biúna. Eu fico encantado com a civilidade do tênis, que pode ser levada para a nossa vida, Mari. Você vê que no tênis, o jogo é jogado e a palavra que é mais dita é sorry, ou seja, desculpa. E quando você faz um lance muito espetacular e acaba errando, o adversário chega e fala, pena. Então a palavra pena e sorry é mais ou menos, se fosse no futebol, olha como é elegante. Você tenta fazer um gol e a bola bate na canela e faz um gol de canela. Em vez de vibrar, você fala pro goleiro, sorry. E quando você perde um gol sem feito... ironia, né? Sem ironia. Com a pleuma inglesa. É. E quando você perde aquele gol feito, o goleiro, em vez de comemorar, fala, pena. Se a gente pudesse viver assim nesse universo, a vida seria mais educada, como mais cabe compaixão, numa quadra né? de tênis, Reconhecendo os talentos do outro, não é? E vibrando com as vitórias do dizendo outro, que né? pena, sorry, desculpa. Mas você não precisa pedir desculpa, Fê. Não, imagina. Qualquer coisa. Se você espirrar, saúde. Obrigada, Fê. Hoje a gente vai falar sobre queda de cabelo, gente. Quais são os novos remédios, os tratamentos? Sobrancelha, que vai ficando rala, é o primeiro sintoma de uma queda de cabelo que não é normal. Alopécia frontal, alopecia fibrosante frontal. Os fios da frente vão caindo até sumirem completamente. Você chora de noite, de manhã você se alegra e vai buscar viver, porque você não pode deixar isso atrapalhar a sua vida. Pois é, não pode não. Doutora Márcia Purcelli, dermatologista, consultora do bem-estar, vai explicar hoje por que, à medida que a gente vai envelhecendo, o cabelo vai perdendo volume. E o clínico geral, Dr. Carlos Brito, vai falar por que a queda de cabelo foi incluída na lista de sintomas da chikungunya, gente. A Cleuma teve a doença há 6 meses e o cabelo dela continua caindo. Eu já tenho receio quando vou tomar banho, que vou lavar, de passar muita mão no cabelo porque vem de bolo. Dúvidas? Você deve ter muitas. Manda pra cá, g1.com.br/bem-estar. Muito bem, doutor Carlos. Que coisa, hein? A mais nova aquisição da lista de problemas da chikungunya é a queda de cabelo. É uma novidade para essa doença, né? Fato. Isso, apesar de articulação ser a principal preocupação na chikungunya, tem surgido outros sintomas. Por exemplo, a queda de cabelo. 3 em cada 10 pessoas que tiveram chikungunya vão relatar queda de cabelo, que pode acontecer meses e perdurar até alguns anos depois. A notícia boa é que isso tende a recuperar. A gente tem uma pergunta da internet para a doutora Márcia Purcelli. Olha só, além da queda de cabelo, doutora Márcia, a Tânia, perdendo na parte da frente, ela tem notado falhas na sobrancelha, falhas grandes. Isso tem causado preocupação. Existe alguma relação com a queda de cabelo? O que ela deve fazer para controlar? Então, Tânia, essa pergunta é muito importante porque muitas vezes o primeiro sintoma é a rarefação dos fios da sobrancelha. Ou seja, você se olha no espelho e vê que aquela sobrancelha já não está tão densa assim. E às vezes a gente acha assim, não é nada, vou fazer uma micropigmentação para esconder. E não pode. Você tem que procurar um dermatologista porque pode ser o primeiro sinal de uma queda de cabelo muito grave, muito importante. Quem tem micropigmentação já na sobrancelha pode demorar mais a perceber que a sobrancelha está ficando fina? Com certeza, né? E agora como está muito na moda, né? Não é que não pode fazer, mas não é normal você perceber que de repente mulheres com 30, 40 anos começam a ter uma queda de cabelo dos fios dessa sobrancelha. Isso não é normal. Então precisa investigar para saber exatamente a causa. A Verusca Donato foi conhecer uma moça chamada Luzinete, que é muito bacana, cheia de energia positiva. Aconteceu esse problema com ela e a Verusca apresenta a Luzinete pra gente agora. Você quer falar de vaidade? Então veio à casa certa. Luzinete adora uma maquiagem. Tem que ter base, lápis no olho e batom. Para alguém que ama se arrumar, imagino que foi descobrir que estava se transformando e perdendo todos os pelos do corpo. Começou pela sobrancelha. Então caía um, caía outro. Eu ali trabalhando, eu via caindo, olhava, tinha a raizinha do pelo. E ali me deixou preocupada. Eu falei, alguma coisa tá estranha. Depois caíram os pelos das pernas e dos braços. Ó, gente, não tem nada de pelo. Totalmente
Nada. Você passa a mão assim, lisinho, lisinho, lisinho. Até chegar ao cabelo. No primeiro momento eu me deprimia, eu olhava no espelho e falava, mas por que eu? Por que comigo? Meus cabelos que eram tão cheios, né? Volumosos, bem bonitos, né? Luzinete já tinha procurado vários dermatologistas para saber o que estava acontecendo e nada. Em 2012, no Hospital das Clínicas, ela ouviu pela primeira vez o diagnóstico. Tinha alopécia fibrosante frontal. Essa doença provoca a inflamação do folículo piloso, que é de onde saem os fios de cabelo. O folículo morre e fecha por completo. Por isso, os fios caem e não nascem outros no lugar. Quando você recebe esse diagnóstico, é que te machuca muito. Vai no teu profundo e você chora. Né? Mas aí você chora de noite, de manhã você se alegra e vai buscar viver. Porque você não pode deixar isso atrapalhar a sua vida. Você tem outras coisas muito mais maravilhosas para viver do que uma queda de cabelo. E assim ela foi se adaptando. Hoje, aos 53 anos, a Luzinete mantém os cabelos sempre curtos. Toma remédios e passa pomada para evitar que a doença avance e mais fios caiam. Parou a queda do cabelo. Do cabelo, acabou, parou. E ela não larga de jeito nenhum as faixas que disfarçam as falhas no couro cabeludo. Eu já tenho prática no negócio, só que tá sem espelho, não sei como que ficou. Cada roupa, uma cor. Você dá arrumadinho, quando o cabelo tá mais curto, joga pra cá. Dá um brilhozinho aqui, brilho lá. E vamos ficar bonita. Isso aqui eu ganhei de uma amiga minha. Você vê como ela é linda? Eu gosto, né? É a minha preferida. Você gostou também? Eu também. Luzinete bonita por dentro e por fora. Que aula de otimismo que ela dá, né, doutora Márcia? Muito. Incrível, porque é uma coisa que mexe muito com a autoestima das mulheres, né? Sem dúvida nenhuma. E dos homens Cabelo também, é né? moldura, né, do nosso rosto e então isso é uma coisa que começa a pesar muito na vida da mulher. Então é uma doença praticamente nova, ninguém sabe exatamente a causa, muitos estudos estão sendo feitos. Fato é que a gente precisa estar alerta, porque o mais importante aqui é o diagnóstico precoce. E a doença vai acontecendo desta maneira aqui, quer dizer, forma Dessa aquele forma. arco na frente, é uma queda de cabelo em forma de arquinho ou tiara, assim. De tiara, exatamente. Então, quando a pessoa percebe, às vezes ela já perdeu muito cabelo na frente. E a testa vai aumentando. E ela acha que isso é normal. Só que antes disso já deve ter tido uma queda ou das sobrancelhas ou do próprio pelo do corpo, como nós vimos. E a pessoa não percebe. Ela só vai perceber mesmo quando começa a atingir o couro cabeludo. Tem alguns remédios que a pessoa pode usar para tentar brecar esta queda, né, doutora Márcia? Salvar os folículos que ainda estão vivos. Vamos mostrar essa apresentação, que são três apresentações do mesmo medicamento, é isso? Isso. O minoxidil, que é uma droga que agora já está sendo até vendida no Brasil, antes não, a gente tem essa possibilidade para vários tipos de queda de cabelo. É um alerta aqui que a alopécia fibrosante frontal, ela não vai melhorar apenas com minoxidil. Precisa ter um tratamento extenso e para o resto da vida com dermatologista, porque a gente também lança a mão de medicamentos sistêmicos, coisas assim Via pra gente oral. tomar, via oral. A Luzinete toma, a gente viu na reportagem Exatamente. da Verusca, né? Então é um acompanhamento com dermatologista, obviamente. Mas entre algumas quedas de cabelo, a gente tem o minoxidil em 3 apresentações hoje, que é o spray, gotas e em espuma. Então, quando a pessoa for aplicar, precisa tomar muito cuidado, porque não pode escorrer, por exemplo, aqui para a testa, então a cabeça sempre para trás. Por exemplo, quando for gotas, que é uma forma manipulada. Pega o da gota para você mostrar, doutora Márcia, não precisa abrir, mas como que você colocaria? Então, normalmente, cabeça sempre para trás, né? E aí você vai aplicar nos pontos que o dermatologista vai te informar, vai falar onde você vai aplicar, depois do lado. E toda vez que você pingar, você já mexe um pouquinho com a mão, para ele não escorrer. Aplicou, já mexe um pouquinho. E é uma gotinha em cada lugar. Em cada lugar. Ou, às vezes, a gente até pode mandar um pouco mais, dependendo da gravidade da doença. Segue a recomendação. É, por isso que, às vezes, o spray ou a espuma, às vezes, são melhores, porque não corre o risco de escorrer. O que acontece se escorrer?
Pode nascer pelos, por exemplo, aqui na testa, porque aqui nós temos muitos folículos, então você estimula esses folículos. Então a cabeça sempre para trás, às vezes as outras apresentações são melhores e sempre lavar as mãos. Depois, porque senão nasce pelo nas mãos também. Pode Não, nascer? não, porque a gente não tem folículo na mão. Mas e se cair na... Aqui, ou principalmente porque você pode passar a mão no rosto. Em outros lugares. Daí sim, ou o homem que está usando pode passar a mão na companheira, por exemplo, e pode nascer pelos em outras partes. Puxa vida, que coisa desagradável. Esse remédio tem que ficar na geladeira também, como outros que Não. são usados para calvície? Não, esse não precisa, pode ficar no ambiente fresco, que é suficiente. Doutora Márcia, tem mais uma pergunta. Vamos ver aqui. A Rogéria, olha, meu cabelo cai muito, colocar no shampoo e condicionador algumas gotas de vitamina para cavalo. Será que dá certo? Não, eu quero ver a doutora Márcia respondendo isso, porque... Tem muita gente que já ouviu falar Exatamente. nisso, já virou um mito isso da internet. Olham aquela crina do cavalo e acha bonita. É linda mesmo, né? Rogéria, infelizmente, né, nós não somos cavalos, então não tem nada a ver, né? O metabolismo do cavalo é a crina do cavalo tem uma composição e o nosso cabelo completamente diferente. A queda de cabelo tem que ser investigada, porque ela pode ser uma coisa passageira, mas pode ser uma doença grave, onde o folículo vai morrer. E isso é muito perigoso, porque se você pegar isso muito lá na frente e deixar de fazer esse diagnóstico precoce, você pode ter uma perda irreparável. Ô, Rogéria, presta atenção na explicação da doutora Márcia agora de como esse minoxidil, esse princípio ativo, vai agir no cabelo que vai ficando fraco, né, doutora Márcia? Por a gente tem esse exemplo aqui, é um sistema de irrigação com algumas graminhas que estão irrigadas. Que é exatamente, né? Os nossos folículos, né? Aqui está muito bem ilustrado. O folículo, a gente fala que é um tecido muito nobre, ele precisa ser muito bem irrigado, ter muito oxigênio e nutrientes. Porque se cai um cabelo, folículo saudável vai produzir outro. Exatamente, já vem logo outro atrás, que nem dentinho de criança. Agora, aqui, quem que leva toda essa oxigenação e esses nutrientes? São os nossos vasos sanguíneos. Então, todo folículo tem que ser muito bem irrigado. Por isso a gente está vendo que a água está correndo aqui, e a graminha está crescendo. Todo um trabalho, a graminha está crescendo. Exatamente. Mas quando começa o processo da queda? Os novembros, né, doutora Márcia? As primaveras. As primaveras. E aí acontece essa desidratação, o envelhecimento mesmo, né? Por exemplo, no nosso envelhecimento, a gente tem uma diminuição da densidade dos nossos folículos. Isso é natural, faz parte do nosso envelhecimento. Então, nesse caso, a gente começa a ver uns tufinhos mais esparsos. E por isso que, às vezes, essa medicação, você vai melhorar a irrigação e pode melhorar essa densidade. Isso pode ser usado também na menopausa para as mulheres? Então, isso é um grande alerta. Então, algumas mulheres, depois que menopausam, elas vão ter uma alteração hormonal e, a partir dali, ela começa a ter uma queda mais acentuada. Precisa ver no dermatologista se ela tem calvície, porque às vezes a calvície só vai se manifestar depois da menopausa. E ela fica achando só que está sendo. E aí sim tem tratamento com reversão. Muito bem, doutora Márcia. Então, alerta importante para as mulheres aí que já entraram ou estão entrando na menopausa. Exatamente. Perguntinha do nosso auditório virtual. A Mariana Me Achará quer saber o seguinte: o Peel Food é um complexo de vitamina que promete crescimento capilar. Muitas blogueiras usam e indicam. Esse remédio pode fazer efeito contrário, já que excesso de vitamina derruba o cabelo? A resposta estará daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já já. Saúde, estamos de volta. O programa hoje está ótimo. Estamos falando sobre problemas de queda de cabelo, muitas perguntas, muitas dúvidas. Antes do intervalo, uma telespectadora, Charada Mariana, fez essa pergunta aí sobre um complexo vitamínico, relação sobre queda de cabelo. Queria aproveitar o Dr. Carlos aqui e perguntar sobre a falta de vitamina com relação à queda de cabelos. Falta de vitamina, sabidamente, pode causar queda de cabelo, doutor? Sim, na clínica médica a gente vê isso nos fatores. O paciente tem deficiência de vitamina, alguma doença crônica, doença da tireoide, a deficiência de ferro, todos esses fatores podem contribuir para a queda de cabelo. É um sintoma. É um sintoma, consequência de alguma deficiência que esse paciente com a doença crônica possa estar apresentando. E o excesso, como perguntou a Mariana, a doutora Márcia, pode provocar queda de cabelo também? Então, Mariana, nesse caso, não é bom ficar tomando vitamina. Então, não é que vai fazer nem bem e nem mal. Você tem que saber a causa. Queda de cabelo não é uma coisa simples. Precisa saber a causa. Se for uma deficiência de vitamina, o dermatologista, no caso, ou o clínico geral, vai dar um
um bom complexo vitamínico para você tomar. Uma boa orientação, uma orientação de confiança. Não saia por aí acreditando em tudo que você vê na internet, hein? Agora, queda de cabelo, uma das causas pode ser a chikungunya. A queda de cabelo foi incluída recentemente na lista oficial de sintomas desta doença. Quem explica pra gente é o Bruno Grubert, do Recife. Já são 6 meses com os mesmos sintomas. Forte no corpo, né? Moleza, não consegui. Logo de início eu não consegui nem levantar da cama. Virou, mexeu, eu sou afastada do trabalho por conta disso. Gleuma teve chikungunya em abril. E além das dores que não passam, ela percebeu agora um outro problema. Os cabelos começaram a cair. Cai muito. Quando já tenho receio, quando vou tomar banho, que vou lavar, de passar muita mão no cabelo, porque vem de bolo. Pente também, para pentear é horrível. E muitas pessoas que eu conheço que tiveram chikungunya também estão fazendo essa queixa, que está caindo o cabelo. Dona Edilene que eu diga. Antes ele já caiu um pouquinho, né? Mas depois que eu tive chikungunya, parece que ele está caindo mais. Eu tenho em casa uma bolsinha cheia de cabelo, eu guardei, para me lembrar dos meus cabelos. Os pacientes com chikungunya, quando comparados com os que não tiveram chikungunya, eles têm uma chance 3,8 vezes maior de desenvolver queda de cabelo quando evolui para a forma crônica da infecção. Isso acontece porque quando é atacado pelo vírus da chikungunya, o corpo precisa concentrar forças no combate à doença e economiza energia nas outras atividades que não são fundamentais para a sobrevivência. Por exemplo, o crescimento dos cabelos. Por isso, os fios ficam mais fracos, se desprendem mais facilmente e caem. É isso que os médicos do Hospital das Clínicas do Recife estão percebendo na maioria das consultas. A gente está observando muito nos pacientes que tiveram realmente chikungunya, que após 1 mês a 2 meses começa a apresentar uma piora de uma queda de cabelo que já existia, ou se realmente não tinha queda de cabelo, que começam a apresentar essa queda de cabelo. Foram tantos casos desde o começo da epidemia que o Ministério da Saúde resolveu incluir a queda de cabelo na lista de sintomas da chikungunya e também elaborar um documento, uma espécie de manual sobre como lidar com o problema, que vai ser enviado para médicos de todo o Brasil até o fim do ano. A boa notícia para quem está sofrendo com a queda de cabelo depois de ter chikungunya é que não precisa se preocupar. No geral, esse problema vai passar sem nenhum tratamento. Mas quando o paciente percebe que os cabelos demoram muito para voltar a crescer, remédios e vitaminas podem ajudar. Ele é uma doença autolimitada. A partir do momento que você teve chikungunya e você tem essas reativações, isso pode levar também a um eflúvio crônico, uma queda de cabelo mais crônica. Isso aí, o paciente ele precisa ser acompanhado por um dermatologista. Que coisa, né, doutor Carlos? A queda de cabelo é a mais recente aquisição de maldades dessa doença, né? E o senhor disse que os médicos não sabem de todas, né? Sabem de algumas. É verdade. Os sintomas relacionados à chikungunya, a gente sempre focado na dor articular, que sem dúvida é importante. Mas hoje tem surgido várias outras manifestações que têm sido detectadas relacionadas à chikungunya. Entre eles a queda de cabelo e o que preocupa muito mais nos últimos anos é a identificação de outros acometimentos. A chikungunya, por exemplo, ele pode acometer o cérebro, dando quadros de meningite, encefalites, ele pode atingir também o pulmão, o coração. Habitualmente são pessoas que têm uma predisposição, os pacientes idosos, que têm uma doença cardíaca, têm uma diabetes, mas os estudos têm mostrado, inclusive aqui no Brasil, alguns óbitos, metade, 30% das pessoas podem morrer por problemas do coração e do pulmão sem ter doença prévia. Então, hoje, 1 em cada 1000 pessoas que são acometidas na forma aguda de chikungunya, a literatura tem mostrado isso, pode ir a óbito por complicações desses outros órgãos que são extremamente graves. É claro que a doença articular é a principal manifestação, mas também outros órgãos, como o rim, também podem ser atingidos e é a causa, inclusive, de casos graves que podem levar o paciente ao óbito. Mas falando desse problema aqui, queda de cabelo, doutor Carlos, doutora Márcia, muitas mães estão preocupadas com esse sintoma. Vamos ver aqui a Eliane, a dúvida dela. Está preocupada, o cabelo está caindo muito, estou amamentando, meu bebê está com 6 meses. O que ela faz para evitar cessar a queda, doutora? Então, Eliane, esse eflúvio, essa queda de cabelo pós-parto, normalmente ela começa depois de uns 2 meses, né, que a pessoa teve o nenê, pode durar uns 2 ou 3 meses. No seu caso, já está durando um pouco a mais. Então, seria interessante você falar, até com o seu próprio ginecologista, para fazer uma dosagem, por exemplo, de alguns elementos do seu sangue. Por exemplo, uma anemia pode dar esse tipo de sintoma. Então, é interessante que você procure um médico. Se for um dermatologista, melhor, mas às vezes um clínico geral ou o seu próprio ginecologista pode lançar mão de alguns exames para identificar a causa.
Isso muito me interessa, doutora Márcia. A amamentação também é um estresse para o corpo. A gente está vendo que qualquer tipo de estresse para o corpo pode gerar queda de cabelo, né? Especialmente a chikungunya, que é essa doença terrível, o próprio nome se diz, o corpo se dobra. Isso. Chikungunya. E as dores articulares são tão intensas, gente, que situações simples. Você pega uma xícara de café, vai tomar um cafezinho, vai escovar o dente, você nem valoriza isso no seu dia a dia. Agora, imagina que você está com tanta dor, que é como se você tivesse uma luva quase que imobilizante nos seus músculos, em toda a sua musculatura. O ombro também fica muito rígido, né? As articulações mais acometidas são a mão, o punho, os ombros, joelhos e os tornozelos, que impede você de andar, mas impede exatamente de realizar atividades habituais. E aí você vai tentar segurar uma xícara, já tá com muita dificuldade. Você não consegue fazer coisas básicas, tipo, é muito difícil de você conseguir pegar essa xícara ou, por exemplo, abrir uma garrafa. Então, eu imagino que seja extremamente complicado. Isso não só nos primeiros 10 dias da fase aguda. Isso pode durar, essa complicação, 50% das pessoas que têm a fase aguda pode ter a dor articular por meses ou anos. E deixa de realizar atividades habituais. Por exemplo, meses ou anos. Já há vários afastamentos de trabalho, inclusive por causa disso, né? No conta da atividade. Muito, você não consegue realizar, abrir uma garrafa, fazer uma atividade e operar uma máquina, por conta da limitação da dor crônica que ele causa. E as pessoas têm dificuldade até de pentear o cabelo, fazer uma refeição, precisam de ajuda, inclusive, de outros familiares, para que eles possam, na verdade, ajudar para realizar essas atividades que parecem habituais. Até tomar banho, algumas pessoas precisam da ajuda de um familiar para realizar atividades como tomar banho, por exemplo. Então, é uma doença realmente que preocupa, mas, felizmente, tem tratamento. Tem tratamento, doutor, e não é comum conviver com tanta dor assim. Tem remédio para tratar, especificamente essa dor que a Mari está falando aí, nas articulações, tão limitante, incapacitante, né? A gente tem visto muito os termos de dizer, dor, não tem jeito, vou ter que me acostumar com a questão da dor. Isso não é verdade. É claro que essa orientação da dor é uma dor muito forte, é uma dor incapacitante. A dor é uma intensidade de 0 a 10, ela é considerada até 8 de intensidade. Então é uma dor muito forte e existe tratamento para isso. Mas tem que ter cuidado. Por exemplo, na fase aguda, você não pode usar anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório pode levar a hemorragia, a lesão renal. Já na fase subagudas e crônicas, que é o período que o paciente tem muita dor articular, ele pode ficar sem fazer essas atividades. Hoje existem analgésicos, existem medicações que é capaz sim de controlar a dor e o paciente reverter todo esse quadro. É claro que precisa de orientação de um médico. Inclusive o Ministério da Saúde está finalizando um protocolo de tratamento da dor para que esses pacientes possam tirar esse sofrimento. Mas, infelizmente, como a dor é muito intensa e precisa de um analgésico específico, medicações específicas, a automedicação é sempre um perigo. Ele vai ter que procurar a ajuda de um especialista, que vai ser o clínico geral, ou outros especialistas que podem atender essa demanda, como também um reumatologista. Não se automedique, vale mais uma vez o nosso alerta aqui. Tem uma perguntinha do nosso auditório virtual, Carolina. Posso usar minoxidil para o crescimento da sobrancelha? Olha, será que resolve isso? Vamos falar sobre isso, Carolina, daqui a pouco, depois do intervalo. A gente volta logo. Hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo com as informações do G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. Eu começo falando de uma operação da Polícia Federal que investiga fraudes no pagamento de empresas à Receita Federal. A polícia explicou que o esquema era assim: um grupo de empresas adquiria créditos fantasmas para o pagamento de suas dívidas e, com isso, pagava menos do que devia para a Receita. São 42 mandados em 6 estados e no DF, sendo 12 de prisão. Falando de economia, o IBGE divulgou agora há pouco como está o setor de serviços, que é tudo que a gente paga casa, como hotel, transporte, manicure. Em agosto, o setor teve uma queda de quase 4%, comparando com agosto do ano passado. Essa é a maior queda para o mês em 4 anos. E eu termino com mais uma informação da história que chamou muita atenção essa semana, principalmente dos pais, do menino de 13 anos que se enforcou e morreu durante um jogo online. O médico que atendeu o Gustavo disse que ele teve uma grave lesão neurológica. Isso por causa da falta de oxigênio no cérebro por um longo tempo. Essa história é muito triste, né, Mariana, Fernando? Muito chocante essa história, né, para todo mundo, Paulinha. Obrigada pelas informações. Obrigada. Bom trabalho para você. Para vocês também. Tchau, tchau. A gente vai ver um mapa do estado de São Paulo que indica a previsão de proliferação do mosquito, de vários mosquitos, inclusive do Aedes aegypti, que transmite zika, dengue e chikungunya, para o estado de São Paulo nos próximos dias. Isso tem a ver com a previsão de chuva, o volume acumulado de chuva e também com a temperatura, porque a gente sabe que o mosquito gosta de algumas condições especiais. E dá para ver aqui que, para
praticamente todo o estado de São Paulo, a incidência vai ser alta nos próximos dias. Está aqui a capital com uma incidência média, mas, quer dizer, isso não quer dizer muita coisa não, porque tem mosquito circulando e a gente pode extrapolar esse mapa de São Paulo e dizer que o Brasil inteiro, que agora é a hora é agora da gente ficar de olho mais uma vez nesse mosquito? Isso é a realidade de todo o país. O ano passado, por exemplo, São Paulo teve cerca de 1 milhão de casos de dengue, isso mostrando que o mosquito está disseminado. Bateu o recorde de todos os anos. Bateu o recorde de todos os anos, então com um número grande também de óbitos. Então, nessa mesma região onde tem o mosquito, a entrada do Zika, da chikungunya, ela é inevitável, porque o mosquito está presente e é só ter a presença do mosquito para que essas outras doenças acometam a população, e isso será inevitável dentro de 1 ou 2 anos. E é nessa fase, exatamente agora, novembro e dezembro, pelas questões climáticas, que os ovos começam a eclodir, o mosquito começa a circular e o risco é maior. Vai ter seu pico lá para janeiro e fevereiro, mas é nesse momento, se você conseguir pelo menos diminuir a quantidade de mosquito, isso vai diminuir a quantidade de pessoas que vão adoecer. A gente sabe que a gente não vai conseguir eliminar completamente, mas a gente pelo menos vai diminuir a densidade do mosquito e, consequentemente, a gente diminui o número de pessoas doentes. Mas essa é uma realidade que tem que estar todo mundo preparado, que essas doenças, assim como acometeu o Nordeste, ela vai atingir o país como um todo. Isso aconteceu com dengue e não será diferente para Zika e chikungunya, porque o mosquito está disseminado. E é bom a gente lembrar que a região sudeste, sul do país também, estão mais vulneráveis esse ano, porque a gente ainda não tem tantos casos registrados aqui. Significa que a gente não tem imunidade para essa doença que é a chikungunya. Então, muito provavelmente, né, doutora, a gente terá mais casos no próximo verão ou no outro, né? Isso. Nesses estados onde tiveram dengue, as pessoas ficaram menos susceptíveis, ou seja, estão com imunidade para aquele sorotipo especificamente. A dengue são 4 sorotipos, você fica imunizado para cada sorotipo especificamente. Mas o que acontece nos anos subsequentes é exatamente isso. Você está susceptível, antes a gente não tinha Zika e chikungunya, agora a gente tem. Então, essas pessoas não adoeceram por essas doenças e estão susceptíveis quando o mosquito entrar. Atualmente, a epidemia predomina por uma, pode ser Zika ou chikungunya, mas isso irá acontecer, infelizmente, por conta dessa imagem que a gente viu agora há pouco do mosquito estar presente em alta densidade na maioria das cidades do país. Bom, tem situações que a gente realmente tem como fazer, tem como controlar, mas existem alguns desequilíbrios ambientais que trazem problemas que nos surpreendem cada vez mais. A gente vai ouvir agora uma história que acontece lá no estado de Tocantins, numa cidade que é super agradável, chamada Araguatins, que fica ali nas margens do rio Araguaia. Por causa de um desequilíbrio ambiental, está acontecendo um problema muito sério que está afetando, olha só, a visão de vários moradores e principalmente crianças nessa cidade. Vamos ver a reportagem da Mônica Brandão. Nos olhos de Pamela ficaram as manchas deixadas depois de um banho no rio Araguaia. Coçava, era vermelho, dava conta do carro nem de fechar e nem de triscasse nele. Os estudos explicam que a poluição nessa parte do rio fez aumentar muito a população de caramujo da espécie Melanoides tuberculata. O molusco destrói a estrutura dessas esponjas da água doce, que filtram a água do rio. Elas têm o corpo feito de pequenas pontas de sílica, material que se assemelha ao vidro. Quando eles tomam banho aqui, a tendência deles é mergulharem e quando eles mergulham, aquela laminha que fica no fundo vai entrar em suspensão, então com os olhos abertos eles entram em contato com as espículas que estão no fundo. E isso é o que causava o acidente, que era a espícula entrando no olho. Desde 2005, quando os casos começaram a ser registrados, a Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins notificou 486 vítimas. Um problema que pode levar até a perda progressiva da visão, como está acontecendo com a dona Adenilza. Ele coça, ele dói, ele fica vermelho. E quando a gente anda no sol, ele lagrimeja muito. O banho só é seguro em algumas partes. Nós estamos aqui no meio do rio Araguaia, no local conhecido como Ilha de São Vicente. Esse ponto é muito frequentado por turistas que vêm aqui no período mais seco do ano. E a boa notícia para esses turistas é que aqui não foi registrado risco de lesões. Nós chegamos à conclusão de que nesse local, que é o leito do rio, onde corre a água com mais correnteza, não tem o comprometimento ambiental que a gente encontra lá na margem do rio. E esse local está liberado para o pessoal tomar banho, frequentar, sem o risco que corre lá ainda. Bom, tomara que continue assim, com preservação, né, doutora? Tem uma pergunta da nossa telespectadora Carolina. Ela está querendo saber se o minoxidil pode ser usado para o crescimento da sobrancelha, doutora Márcia. Carolina, assim que você souber a causa dessa queda, pode usar sim, com cuidado, só em cima, senão ela pode escorrer e nascer pelo em outro lugar.
Muito bem, muito obrigado, doutora Márcia, Obrigada muito a você. elegante como sempre. Doutor Carlos, bom retorno. Leve meu coração para o Recife. Obrigada, gente. Se cuida. Que agora com a Fátima Bernardes um encontro. A gente se vê de novo amanhã.